Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos começar a falar sobre o universo da cerveja artesanal, como diz no Brasil, né? Os estilos, as famílias, vamos fazer uma breve introdução. Gente, essa videoaula, ela é bem curta e ela é sobre um tema que existem cursos de meses falando sobre o que a gente vai falar nessa videoaula em alguns minutos. Então, é muito importante que vocês estudem sobre esse tema por fora, tragam suas dúvidas, perguntem sobre os estilos. Hoje o que eu quero mostrar para vocês é que vocês abram a mente e entendam que cerveja é muito mais do que o que existe nas prateleiras dos supermercados tradicionais. A latinha amarelinha, vermelhinha, a verde, é tudo a mesma coisa, só muda um pouquinho a receita. Cerveja, existe um universo de estilos, sabores, produtos, e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse universo. E vai de vocês se aprofundarem em cada uma das ramificações. Podem perguntar para a gente o quanto quiser, qual estilo você gosta, qual estilo você tem dúvida, joga nos comentários, porque a gente vai debatendo sobre isso ao longo dos comentários, e as próximas pessoas que forem assistir aos vídeos já vão poder ler sobre esses estilos. Sobre um estilo, o que é uma Barley Wine, o que é uma We Have, o que é uma Pilsen, uma Lager, uma Bock, uma Doppelbock, uma IPA. O que é? Perguntem sobre isso nos comentários e a gente vai aprofundando sobre isso, tá bom? Então, gente, já falei com vocês sobre os insumos, já falei sobre o processo de produção. E o que é importante? Quando a gente combina esses fatores de um tipo de insumo com um tipo de processo de produção, nós criamos então as famílias das cervejas. Existem duas grandes famílias das cervejas: a família das ales e a família das lagers, tá? São duas famílias diferentes. Ales são cervejas fermentadas em alta temperatura. Alta temperatura, gente, 18 a 22 graus Celsius, tá bom? 18 a 22 graus são altas temperaturas, são cervejas ale. E cervejas lagers são cervejas fermentadas em baixas temperaturas, geralmente de 8 a 12 graus. Lembra do processo de fermentação que eu mostrei na videoaula passada? Então, dependendo da temperatura de fermentação, nós formamos as ales e as lagers. Claro que não é só isso. Eu tenho que usar uma levedura específica de ale ou uma levedura específica de lager. Então nós temos as duas famílias. Mas, Thiago, em que isso impacta? Qual que é a diferença? A diferença, gente, é que você vai ter sensorialmente cervejas diferentes. As cervejas lagers, geralmente, não é regra, nem de longe isso é regra, são cervejas mais neutras. Cervejas do estilo ale são cervejas mais complexas. Mais frutadas, mais esterificadas, tá? Mas isso não é regra. Existem hoje algumas lagers bastante complexas também. O importante é vocês saberem que existem ale e lager. Tá, o que isso implica? Implica que quando você ouvir falar um estilo de cerveja, você já vai saber de qual família ela pertence. Por exemplo, se eu falar para você uma cerveja do estilo India Pale Ale, a qual família ela pertence? A família das ales. Ela é uma India Pale Ale. Se eu falar para você uma Hop Lager, qual família ela pertence? A família das lagers, ok? Imagina que são duas grandes famílias. Dentro das famílias das ales, existem então os subestilos, ou os estilos derivados das ales. E aí, gente, é um universo, é onde começa a abrir a cabeça. Nós temos as Pale Ales, temos as Weiss de trigo, temos as IPAs, que são as India Pale Ales, Stouts, belgas. Cada um desses estilos tem outras derivações. Por exemplo, as IPAs, você pode ter Red IPAs. IPA, gente, só um adendo. Tem algumas pessoas que falam IPAs em inglês. IPA, ou seja, IPA, por mais pertinho para vocês verem, IPA, IPA, India Pale Ale. Tem gente que fala IPA, ok? Então você tem Red IPAs, você tem Black IPAs, ou seja, Red IPAs, Black IPAs, West Coast IPAs, Hazy IPAs.
Tudo isso são da família das IPAs. Todos esses estilos são da família das IPAs, ou das IPAs, ok? Red IPA, Black IPA. Mas qual que é a diferença entre elas? Basicamente, cada uma tem a sua classificação de cor, amargor, teor alcoólico. Dependendo de quanto é o teor alcoólico, se é maior ou menor, ela pode vir ser uma Session IPA ou uma IPA. Está entendendo aonde vai o universo? É muito longe. As Stouts são cervejas escuras, pretas. Dentro das Stouts você tem as Dry Stouts, as Russian Imperial Stouts, Sweet Stouts. É muito estilo diferente. As belgas você tem as Double, Triple, Quadruple, Belgian Gold Strong. Aí eu pergunto para você, é para decorar tudo isso aqui? Claro que não. É simplesmente para você entender, quando você começar a assistir os vídeos das cervejas do Reino de Brutus, você se atentar ao estilo da cerveja. Eu vou falar para você, ó, essa aqui é uma Irish Red Ale. É uma Red Ale. Aí você fala, pô, o que é uma Red Ale? Red Ale da família das Ales. Vou estudar sobre a Red Ale. O que é o estilo Red Ale? Por que existe esse estilo? Da onde ele vem? Qual a escola cervejeira? Né? Então existem os estilos de cerveja da família das Ales. Ok? Alguns exemplos para vocês e para vocês se familiarizarem com alguns nomes que é muito importante. IPA, IPA, significa India Pale Ale, ok? Lembra do ale? Aqui, ó, família das ales. APA significa American Pale Ale, ou seja, nós temos a Pale Ale tradicional, que ela é inglesa, é só PA, e temos a American Pale Ale. E temos também a Russian Imperial Stout, RIS, Russian Imperial Stout. Vocês vão ouvir falar muito isso no universo cervejeiro. É uma RIS? É uma Stout? É uma Sweet Stout? Então, essas perguntas, para vocês começarem a se familiarizar, é muito importante, ok? Russian Imperial Stout. Vamos falar agora um pouquinho da família das Lagers. Olha aqui as Lagers. E aqui a gente começa uma polêmica. Na família das Lagers, nós temos o que é servido no Brasil hoje em dia, né? Da amarelinha, a vermelhinha, a tal daqui é a original, todas essas daí, né? Todas essas, gente, elas seguem um estilo chamado American Light Lager. Eles se dizem Pilsen, mas não são Pilsen. As Pilsen, elas podem ser tchecas ou germânicas, né? German Pilsner, Bohemian Pilsner. Elas são cervejas completamente diferentes do que se vende no Brasil como Pilsen hoje em dia. O que se toma como Pilsen hoje em dia é uma Light Lager. Em alguns casos, Helles, que também é o estilo de Lager. E vocês vão ouvir muita gente falar assim, eu não gosto muito de Pilsen, eu gosto de Lager. Ou algumas pessoas falando, eu não gosto muito de Lager, eu gosto de Pilsen. Ou Pilsen puro malte, ou Lager. Cara, isso existe um erro crasto, que é o seguinte. A Pilsen, ela é um estilo de cerveja da família das Lagers, tá? É como se a gente falasse o seguinte, vou dar um exemplo que você vai entender. Estamos falando de carro. Vamos imaginar no universo dos carros. Você tem Gol, Palio, Corsa, tal. Você tem 1 milhão de tipos de carro, certo? Só que se eu falar assim, ó, o Gol bolinha ou o Gol quadrado, são todos tipos de Gol. Todos são Gols. E todos são carros. Todos os Gols são carros. Eu tenho Gol bolinha, Gol quadrado, Gol vermelho, Gol azul, Gol amarelo. Esses Gols, todos são carros. Mas nem todo carro é um Gol. Eu posso falar das Pilsens? Vários tipos de Pilsens. Todas as Pilsens são Lagers. Mas nem toda Lager é uma Pilsen. Eu tenho Lager que é Bock, Lager que é Vienna Lager, Lager que é Helles, Lager que é Oktober. Ou seja, eu tenho vários tipos de Lager. Só que Pilsen necessariamente é uma Lager. Então quando alguém fala assim, eu gosto de Lager, não gosto de Pilsen, então você gosta de outros estilos? Você gosta de Bock, Viena, Helles, Oktober? Você não gosta de Pilsen. Agora, quando a pessoa fala assim, eu gosto de Pilsen, não gosto de Lager, ela está cometendo um erro. Porque a Pilsen é uma Lager. Na verdade, o que ela está querendo dizer é que ela não gosta daquela receita daquela Pilsen.
Eu não gosto da Pilsen puro malte, daquela que é amarelinha, daquela que é vermelhinha. Eu não gosto daquela Pilsen. Eu gosto da Pilsen que é verdinha. Opa, então você gosta daquela Pilsen. Ela não é uma Lager ou uma Pilsen. Todas são Lagers, ok? Independente de qual for, a amarela, a vermelha, a verde, se for qualquer uma. Pilsen é Lager, ok? Mas nem toda Lager é Pilsen. Então isso é importante para vocês começarem a entender os estilos. Vocês vão reparar que aqui na Briltos, nós produzimos, todos os nossos estilos até hoje são ales. Nós não produzimos lagers. Apenas a Pilsen. Exceto a Pilsen, todas as outras são ales. Por quê, Thiago? Por uma questão de processo e de fabricação. As lagers, elas exigem maior tempo de fabricação. Levam cerca de 30 a 60 dias para ficarem prontas em média. Está escrito em algum lugar aqui na tela, aqui, ó, que as lagers levam em média, não é regra, mas em média, 30 a 60 dias para ficarem prontas. Enquanto as ales, em 20 a 25 dias, a gente consegue tirar as ales. Então a gente tem uma preferência fabril e de propósito da empresa de produzir ales. E todos os nossos estilos vocês vão ver que são ales. India Pale Ale, Pale Ale, American Pale Ale, a Weissbier, Stouts, a Pumpkin, Summer Ale, todos os estilos que a gente vai ver nas próximas aulas, todos são da família das ales, ok? Vou falar um pouquinho para vocês agora das escolas cervejeiras. Existem escolas cervejeiras. O que são escolas cervejeiras, Thiago? São escolas onde se aprende sobre cerveja? Não. É o nome que se dá às origens das cervejas, aos principais países produtores de cerveja ao longo do tempo. Então, o primeiro que nós temos é a escola alemã. São as cervejas alemãs. Cervejas alemãs, elas são tradicionais, são bem maltadas, né? São mais herbais, né? Elas são tradicionais, maltadas e herbais. Alguns exemplos de estilos alemãos. Nós temos a Weissbier, Munich Helles. Todos esses estilos, a German Pilsner, são estilos alemães, são estilos clássicos, formais, maltados, e geralmente puro malte de verdade. Eles seguem a lei da pureza alemã, a Heinz-Hagenbot. É uma lei da pureza alemã. Foi a primeira lei criada para controlar a indústria alimentícia, onde diz que cerveja só pode ser produzida com água, malte, lúpulo e levedura e nada mais. São cervejas alemãs clássicas, beleza? E aqui vai um adendo também. Lembra que eu falei que malte pode ser mais do que malte de cevada? Malte de trigo. Então uma cerveja alemã pode ser feita de trigo e ser puro malte e uma baita cerveja, ok? Na sequência a gente vai para a escola belga. Escola belga, cara, já pegou a lei alemã da pureza, rasgou e jogou no lixo. A escola belga são cervejas alcoólicas, esterificadas e geralmente com adição de adjuntos. Os belgas, eles pegavam tudo que tinha nas fazendas e metia dentro da cerveja. Ah, eu planto aqui na minha fazenda canela. Pega canela e bota na cerveja. Ah, eu tenho aqui um pé de cravo, tenho um pé de qualquer coisa aqui. Os caras pegavam e colocavam na cerveja. Então, a escola belga é uma escola feita com cervejas bastante alcoólicas, esterificadas ao extremo, cervejas feitas com leveduras de alta esterificação, bem frutadas, às vezes até um pouco difícil de tomar, né? E com adjuntos, cervejas ácidas, de fermentação natural. Todas essas são cervejas belgas, né? Double, triple, quadruple, nossa, são cervejas maravilhosas, mas cervejas bem diferentes. Cervejas, por exemplo, com 11% de teor alcoólico, 14% de teor alcoólico, 20% de teor alcoólico. Já imaginou? Essas das latinhas são todas 3,5%, 4% de teor alcoólico. Pega uma cerveja com 16% de teor alcoólico. É mais alcoólico do que alguns vinhos, para você ter uma ideia. Então uma garrafa já deixa a gente bem legal, ok? Na sequência eu vou falar para vocês de uma escola bem clássica, que eu adoro, é a escola inglesa. A escola inglesa. A escola inglesa geralmente são cervejas terrosas, resinosas, né? Maltadas, de certa forma leves também, para se tomar em quantidade, naqueles pint grandes, nos pubs ingleses, né? Então, são cervejas terrosas e resinosas. Nós temos as clássicas Pale Ales. Pale Ale é um estilo inglês. India Pale Ale,
são cervejas feitas com lúpulos ingleses, resinosos, a tradicional India Pale Ale, né? E nós temos, elas são mais resinosas. E por último, é uma das escolas mais modernas que existem hoje em dia, a escola americana. As cervejas americanas, os americanos pegaram todos os estilos ao redor do mundo e fizeram o seguinte, vamos deixar esse negócio mais agressivo. Aumentaram o teor alcoólico, aumentaram a lupulagem e fizeram cervejas mais intensas. Então as americanas são cervejas mais lupuladas, né? Geralmente cítricas, florais e com elevado amargor, ok? Lembra que o lúpulo traz amargor? Então são cervejas bem lupuladas. Vou dar um exemplo para vocês. White IPA é a nossa cerveja que vocês vão ver na aula. Agora não lembro o número da aula, mas a gente vai falar o número da aula depois. A nossa Tigre Dente de Sabro. Ela é uma cerveja feita no estilo White IPA. White IPA é um estilo americano. É um estilo americano. Ele descende da Witbier, que era uma cerveja belga, né? Os belgas faziam a Witbier, que é uma cerveja de trigo com adição de casca de laranja e coentro. Isso. Só que é uma cerveja leve, de altíssimo drinkability, levinha, facinha de beber. Os americanos pensaram, não, está muito leve, está muito fácil. Pegaram a Witbier, colocaram lúpulo, adicionaram mais malte para deixar ela mais alcoólica e transformaram então na White IPA. Então é assim que os estilos descendem. Por isso que a gente precisa sempre estudar os estilos, as escolas cervejeiras, para a gente entender o que são as ales e o que são as lagers. Então, em alguns minutos, eu passei para vocês por todas as escolas cervejeiras clássicas existentes e os estilos. E digo mais, está surgindo por aí o estilo brasileiro, a escola brasileira de cerveja, que geralmente são cervejas clássicas adicionadas de frutas. Sim, você pega uma Pale Ale clássica e adiciona jabuticaba, adiciona morango. Isso é escola cervejeira. Por quê? Porque nós temos muitas frutas. Aqui é uma terra muito fértil. Tudo que se planta no quintal de casa nasce e floresce da fruta. Então é uma terra muito fértil. A gente pode usar madeira, muitas madeiras. No Brasil existe muito tipo de madeira, frutas, muito tipo de fruta que dá pra gente adicionar em todas as cervejas como adjuntos. Sim, são cervejas com bastante adjuntos na escola cervejeira. Entenderam, pessoal, como o universo é vasto? Como existe muita coisa, além da latinha amarelinha, vermelhinha, verde que tem no mercado? Então, a partir de agora, nos próximos vídeos, a gente vai falar isoladamente sobre cada tipo de cerveja da Brutus. Espero que vocês estudem bastante, degustem as cervejas. É muito importante vocês provarem o sabor da cerveja e entender a diferença de uma Red Ale para uma Weiss, a diferença de uma Red IPA para uma Red Ale, a diferença de uma Summer para uma Weiss. Qual que é a diferença de aroma, de sabor sensorial, para não ficar simplesmente no nome e você começar a se situar no universo da cerveja. Lembrem-se, não existe cerveja ruim, existe a cerveja que não agradou ao seu paladar. Se você não gosta de cerveja, na verdade você só não encontrou o estilo que mais te agrada. Ok? Tamo junto, o Exército Brutus é mais forte, conta com a gente, vamos para as próximas aulas.